Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. O capítulo 3 de Josué narra a passagem dos filhos de Israel pelo rio Jordão, na altura de Jericó. Novamente, nós vemos aqui muitas lições que podemos apreciar para as nossas vidas, a começar pelo primeiro verso. Josué capítulo 3, versículo 1 nos diz: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Pense em Josué. Você está com um enorme povo, alguns milhões de israelitas, em pleno deserto, e tem a responsabilidade de liderá-los e colocá-los na terra prometida por Hashem. O que o líder faz nessa hora? Bom, Josué ensina: trabalhe. Logo depois de receber o relatório dos espias, o capítulo seguinte começa com: Josué levantou-se de madrugada. Existem diferentes tipos de liderança em todos os meios, seja empresarial, seja o meio escolar ou mesmo o meio religioso. Há aqueles líderes que são temidos, que governam através do medo dos seus liderados, governam com castigos e fardos pesados. Veja, por exemplo, o caso do faraó do Egito, de onde os filhos de Israel escaparam. Por que escaparam? Porque eles eram oprimidos. Mas, por outro lado, há o exemplo de líderes de abnegação total, de desprendimento de honrarias e cargos, de títulos. Isso não é relevante a eles. Aprendemos com Moshe, que devotava todos os dias da sua vida aos filhos de Israel no deserto durante 40 anos. A Torá não fala se ele morreu rico ou pobre, mas diz que na sua morte o povo pranteou por 30 dias. Mas era preciso seguir em frente, e o Eterno coloca Josué diante do povo. E a Torá declara em Deuteronômio 34:9: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui nós vemos dois detalhes. Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Um líder tem que ser sábio. Em segundo, Moisés impôs sobre ele as mãos. Moisés transmitiu a liderança a Josué. Líderes genuínos devem ser inspiração aos seus discípulos, mas também devem ter um comprometimento, sendo o exemplo. E quando for necessário, sim, levantar-se de madrugada para guiar o povo. Foi isso que Josué fez. Antes da sua primeira grande conquista, ele se levantou primeiro. Quando discípulos falam de seus líderes inspiradores, eles nunca falam do dinheiro ou status social, mas falam de como os líderes possuem um vigor para levantar cedo, de trabalhar, de incentivar, de confiar e de sempre ter uma mensagem que traga alento e fortaleza aos seus liderados. Para falar de liderança, como não falar em Yeshua e seus conselhos? Ele sempre teve uma palavra inspirada para cada situação da vida. Mas sobre a liderança, olha o que ele diz lá em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 29. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Olha só que interessante, e nada é por acaso na Bíblia. De Jericó, a primeira cidade conquistada por Josué, vemos o conselho de Yeshua, que culmina com a frase dizendo que muitos, uma grande multidão, o seguia. Líderes inspiradores se colocam para servir e não para serem servidos. Se você quer ser grande, aprenda a servir. Esse é o conselho do mestre. Por fim, nós temos também um conselho de um grande mestre de Israel chamado Shemaiah. Porque Avot, capítulo 1, a Mishnah de número 10, ele diz: ama o trabalho,
Aborrece as honras e não procures o favor dos governos. Ame trabalhar. Um líder deve amar o seu trabalho e aborrecer as honrarias. Não trabalhar em busca de honrarias, mas em busca de méritos diante de Deus. Inspiremos as pessoas através do exemplo. E nada melhor do que começar separando a cada dia, na sua vida, ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.